Por mais que os onívoros desejem, não existe meio termo de escravidão e libertação não. Consciência Vlog BR. Olá galera, novamente o Consciência Vlog BR engrenando, retomando o tema do vegetarianismo, veganismo e direitos animais, e voltando também a responder vídeos de vloggers, carnistas ou onívoros, pelo menos um no momento, que esse aqui do Seven Faces, sendo que o nome do usuário dele é S7VenFaces, com 7 no lugar do primeiro E. Aí nesse vídeo, o vlogger, o Seven Faces, tenta falar de vegetarianismo e veganismo, dizendo que tem um meio termo entre ser creófilo compulsivo e vegano, que é possível ter um mundo sustentável e equilibrar veganos e carnistas e por aí vai. Eu gostaria de responder a ele, embora mais de 1 ano e meio depois dele ter gravado o vídeo dele, aliás, antes tarde do que nunca, né? Eu pretendo comentar cada parte da fala dele, como eu já fiz em vídeos anteriores. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 2 partes, para não ficar uma única peça enorme e maçante de se ver. Mas antes eu quero falar da ideia central que ele bota sobre ter um meio termo dito saudável entre a creofilia, ou vulgarmente chamado de carnivorismo, e o veganismo, e que esse meio termo vai fazer o mundo ser mais sustentável. E também eu levo em consideração que ele citou os direitos animais 2 ou 3 vezes, mas assim como todos os outros vloggers onívoros ou carnistas, sequer tocou de verdade no assunto de direitos animais, respeito aos animais e por aí vai. Em relação a essa ideia central dele, tem 2 coisas que eu preciso falar antes de partir para comentar as partes da fala dele. Aí primeiro, ele comete o meio reducionismo que todos os vloggers onívoros que eu respondi até hoje cometeram, de achar que o grande problema que o vegetarianismo e o veganismo intencionam combater é o impacto ambiental da pecuária, a insustentabilidade de se criar animais, segundo ele deixa entender, em escala tão exagerada. Ignora completamente que o problema maior que visamos não é esse de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma consequência. O que a gente realmente é contra é a questão da exploração animal, de animais serem tratados como coisas, como meras fontes de matéria-prima, como seres cuja vida seria apenas um automatismo que faz crescer carne, leite, ovos. Aí eu novamente fiquei na saudade por esperar que algum onívoro, vlogger, fale de direitos animais, nem que a partir do ponto de vista dele, pelo menos defendesse porque seria certo os animais, comer animais e tal. Aí segundo, o vlogger acabou caindo na chamada falácia de falso meio termo, que é conhecida pelo termo latino argumentum ad temperantiam, que significa apelo à temperança ou apelo à moderação. Eu vou explicar adiante porque essa colocação dele acaba incidindo nessa falácia, mesmo quando o assunto é meio ambiente. E agora vamos às partes da fala dele, viu? Você, do Seven Faces, mantém uma postura de educação o tempo todo no seu vídeo, mas essa parte mancha essa tentativa de manter essa boa postura. Aí você, Seven Faces, incidiu nessa parte num claríssimo preconceito de que os vegetarianos seriam pessoas anêmicas ou propensas à anemia, e obviamente não provou essa colocação. Aí eu pergunto pra você, se vegetariano ou vegano é contra a anemia, por quê? Você leu periódicos científicos com artigos provando cabalmente que vegetarianos são mais vulneráveis à anemia do que onívoros? Leu dados estatísticos que falem disso, que comprovem isso? Pelo menos eu li e vi que essa história de vegetariano ser propenso à anemia é mito, é preconceito. Que o relatório da Associação Dietética Americana, só para dar um exemplo, o exemplo mais conhecido, diz que as taxas de anemia são muito parecidas entre vegetarianos e não vegetarianos. Aí eu peço um favor a você, Seven Faces, e a todos os vloggers não vegetarianos que vão um dia falar de vegetarianismo. Estudem, leiam, procurem conhecer de verdade o vegetarianismo antes de falarem abobrinhas de que somos anêmicos, fracos, carentes de proteína e não sei o que lá. Por favor. Por que o veganismo é errado, hein? A gente pode perceber que o único argumento que o Seven Faces usa para justificar isso é que seria impossível um mundo vegano, e nenhum argumento mais. Esse argumento de ser impossível no mundo vegano eu comento mais adiante, mas em relação à falta de argumento sobre por que o veganismo seria errado, essa ausência de argumento invoca mais uma falácia, que em latim é argumentum ad lapidem, ou apelo à pedra, que é lançar o argumento ou desdenhar do argumento vindo do outro lado, sem dar qualquer explicação, profundidade ou consistência a esse argumento. Essa parte eu achei muito curiosa, viu? Ele fala
que tanto ser vegano como ser creófilo compulsivo são realizações difíceis. Mas ele só fala porque ser creófilo compulsivo é difícil. Não fala nada mesmo sobre por que seria difícil ser vegano. Se ele falasse que, digamos, é preciso muita força de vontade para ler rótulos e consultar arquivos de consultas a serviços de atendimento ao consumidor, beleza, seria até uma justificativa se levar em conta. Mas ele não fala nada. Aí novamente, o tal do argumentum ad lapidem, que em latim é apelo à pedra. Defender que todas as pessoas, exceto as indígenas, se tornem vegetarianas ou veganas é tão inviável, meu caro, quanto abolicionistas humanos e feministas defenderem nos séculos XIX e XX que todos os seres humanos sejam iguais de direitos. A massificação do veganismo, por mais que os onívoros se chateiem, vai ser a única maneira, fora do âmbito da coerção, do Estado e da lei, para que os animais deixem de ser explorados, tratados como objetos autômatos, como máquinas de fazer carne, leite e ovos em fazendas e granjas. É a única maneira assim que vai fazer que os animais deixem de ser tratados como propriedade humana para fins de consumo. Mas eu concordo com você, Seven Faces, numa coisa, que divulgar o vegetarianismo e o veganismo de forma impositiva e forçativa é algo tão inconveniente como contraproducente. Porque, como eu já coloquei em outros vídeos, tentar empurrar a goela abaixo das pessoas uma ordem lógica de pensamento que elas ainda não entendem, não funciona de jeito nenhum. Só vai fazer essas pessoas se tornarem antipáticas com a gente. Em vez de novos vegetarianos, a gente vai estar formando o quê? Novos alfacistas ou novos carnistas reaças que vão sair por aí esculhambando a gente, xingando no Twitter, no Facebook e por aí vai. Aí esse argumento só faz sentido se a gente pensar nos povos indígenas. Eles não têm condições de ser vegetarianos ou veganos porque a alimentação deles, ao contrário das sociedades modernas, é baseada numa agricultura limitada e olhe lá, na caça, na pesca e na coleta. E as condições agrícolas deles é relativamente limitada, eles não podem cultivar uma diversidade muito grande de alimentos. Ainda mais situação no caso dos povos do Ártico, que precisam ainda de pesca, de caçar mamíferos aquáticos para sobreviver. É realmente questão de sobrevivência e de falta de alternativas. Aí eu entendo porque os povos indígenas não podem, assim, ser vegetarianos ou veganos. E ainda tem mais que tentar convencer esses povos a se tornarem vegetarianos, de modo que dependam de nós, da sociedade moderna, para que nós lhes vendamos alimentos de nossas fazendas e também nossos alimentos industrializados fortificados com vitamina B12 e vitamina D, seria uma forma perniciosa de aculturação, de descaracterizar a cultura e espiritualidade desses povos, e também de lhes tornar vassalos da civilização moderna. E sem falar que nós teríamos que lhes impor nossa lógica de ciência, de filosofia, de ética, de sociedade de consumo, de economia, e por aí vai, contra a lógica de pensamento deles, que é muito diferente da nossa. Tem toda uma realidade, digamos, praticamente paralela à nossa. Isso seria altamente pernicioso e, por isso, inadmissível. Aí já em relação às civilizações modernas, a questão vai acabar, queiramos ou não, passando pela assimilação jurídica dos direitos dos animais. Aí nisso, os animais não humanos, pelo menos os hoje explorados na pecuária, na pesca, na apicultura, na criação comercial de cães e gatos e por aí vai, vão passar a ter seus direitos à vida, à liberdade, a não ser propriedade humana, a socialização e etc., plenamente respeitados. Isso vai invariavelmente implicar a criminalização da criação de animais com fins comerciais. Aí daqui para lá o veganismo pode até se tornar a maioria entre a população, mas a generalização mesmo, exceto em se tratando de exceções criminosas, como os canibais de Garanhuns hoje em dia, só vai acontecer quando a lei considerar a produção e consumo de carne, leite e ovos um crime contra a vida animal, contra a integridade da vida animal. Aí pela força da consciência o veganismo realmente não vai conseguir se generalizar. Até assim, porque mesmo o racismo, assim, explícito, precisou de um amparo legal para ser criminalizado. Que hoje a gente não tem uma sociedade ainda muito racista, se bem que a nossa sociedade ainda é racista, por quê? Por causa da lei 7.716 de 89, que protege diversas minorias contra crimes de preconceito e discriminação. Mas a generalização não vai ser impossível nas sociedades modernas, porque há a chance dos direitos animais serem abraçados pelas leis, assim como a luta pelos direitos dos negros, pelos direitos das mulheres até certo ponto também. E aqui eu termino minha primeira parte desse vídeo resposta. Aí vamos lá pro segundo.